Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar início a mais um culto nessa manhã. Um bom dia para todos nossos irmãos que estão aí online. Bendizer ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Então, louvaremos ao Senhor com o hino 322. Glória a Deus, aleluia, grande é o Senhor. Louvemos ao Senhor com mais um hino 69. Bendito é o nome do Senhor.
a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. 157.
momento e vamos entrar em oração, clamar por nossos pedidos, a sua petição, como disse o rei e a rainha Esther. Qual é a tua petição, rainha? Então vamos orar juntos, de joelhos, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Senhor, que nesse momento, nesta manhã, Pai, venha falar com o Teu povo, venha falar com a Tua igreja. Pai, porque eles são necessitados, assim como eu, Senhor, preciso, meu Pai, cada vez mais do Teu poder, da Tua unção sobre a minha vida. A Tua igreja, Pai, ela é necessitada, ela precisa que o Senhor vá ao encontro do Teu povo. Então, Senhor, que visita eles neste momento agora. Senhor, vai visitando aqueles que estão enfermos. Senhor, estão, quem sabe, pessoas que estão em cadeiras de rodas, estão entubados, pessoas que estão fazendo tratamento do câncer, ou então, meu Pai, vai visitando, Senhor, da planta do pé até o fio do cabelo, vai visitando as suas correntes sanguíneas, o seu coração, meu Deus, seus rins, seu fígado. Visita, meu Pai, os teus servos nesta manhã. Pai amado, também te peço, vai ao encontro daquele que está desempregado, vai abrindo porta, Senhor, hoje, vai abrindo porta para os teus filhos que estão clamando ao Senhor dia e noite, pedindo pela tua misericórdia, Senhor. Então, meu Senhor Jesus, lembra da oração do teu povo, lembra das tuas promessas, que nesta manhã tende de misericórdia deles, Senhor. E aqueles também estão ali, Senhor, por tribulação, passando dificuldades. Deus, só o Senhor sabe o que os teus servos estão passando hoje. Visita eles, Senhor, visita para a honra e a glória do teu santo nome, porque o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. Também, Senhor, pedidos de oração por viagem. Oh, Espírito Santo de Deus, visita o teu povo hoje, meu Pai. Eu te peço, eu te imploro, para a honra e a glória do teu santo nome. Senhor, vai fortalecendo a tua igreja. Também, Senhor, manda hoje a tua palavra aqui para falar com a tua igreja. Os teus filhos estão ali online nos seus lares, Senhor, quem sabe no seu trabalho. Senhor, envia a tua palavra, Senhor, para atender o clamor deles, porque a tua palavra, meu Pai, ela vai falar com aquele que está ali, Senhor, na brecha, está na posição, e a tua igreja está te buscando, Pai. Então fala com eles hoje. Sim, meu Deus amado, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que é bendito e reina para todo sempre, meu Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Quero passar aqui os avisos. Cultos presenciais todos os domingos, às 10 da manhã e às 18h30, às terças-feiras às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã, culto com as irmãs. E sábado também, a partir do dia 4, né? Quarta agora, já é sábado agora. O culto de jovens vai ser às 16 horas, né? Houve essa mudança para melhor. Glória a Deus. Então, às 16 horas, não esqueçam, culto com os jovens. E os cultos online, de segunda a sábado, isso, de segunda a sábado, das 10 às 14 às 20 horas. E domingo, às 10 às 14 e às 18h30. Também haverá unção nesse domingo agora, dia 5, às 10 da manhã, às 18h30. E também na próxima terça-feira também, dia 7, também haverá unção. Também haverá oração todas as segundas-feiras, às 19 horas. Isso. E aulas de músicas todos os domingos, às 8 da manhã. Traz o seu filho para participar, né? Ou até mesmo o irmão ou a irmã que tem desejo de aprender música, aprender um instrumento de orquestra, venha participar, é gratuito. E também nesse domingo agora, dia 5, haverá um ensaio da orquestra, a partir das 16 horas. E a mesa do amor traga o seu alimento não perecível, também produtos de higiene pessoal, ou seja, tudo aquilo que você puder fazer pela obra de Deus, é um sabonete, um creme dental,
que for um quilo de sal, que seja, mas traz, por favor, para a obra do Senhor. Também tem a loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, onde você pode comprar um inário ou uma Bíblia. Aviso só, né? Tem o bairro do Limão também, a igreja do bairro do Limão, para ser reinaugurada. Esperamos que, em nome do Senhor Jesus, daqui a 30 dias, ela já esteja pronta para receber os irmãos que moram ali na Zona Norte, o centro, então, Zona Oeste, ali também, que fica próximo à Zona Norte, vai estar pronto para receber todos vocês, vai ser uma alegria, em nome do Senhor Jesus. E os irmãos que sentirem do Senhor para estarem sábado ali, ajudando na limpeza, o que for, adiantar o quanto mais, tem uns bancos para limpar, sabe, irmãos, daquela geral mesmo, uma geralzona mesmo. Deus vai se agradar muito, porque é a obra dele. Então, entre em contato com o irmão Saulo, ou comigo, o irmão Cosmo, ou até o irmão Rodrigo, por gentileza. Então, vamos louvar o Senhor com mais um hino, para entrar na palavra. Glória a Deus. O hino 206. Glória a Deus, aleluia. Agradecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra no Evangelho que o apóstolo Lucas escreveu. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10, a partir do versículo 10 até o 17. Lucas, capítulo 9, do versículo 10 até o 17. Glória a Deus, aleluia. Que tem como título assim: a primeira multiplicação dos pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus,
e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. E disse então aos seus discípulos: fazei-los assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrejou 12 cestos de pedaços. Glória a Deus. Olha só o tamanho do poder de Deus. Segundo a ciência, é impossível. Alguns até zombariam se fosse realmente querer entrar em detalhes, iam dizer: olha, mas como que apenas 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão só de apenas homens, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Como que isso é possível? Com certeza alguém ia dizer: isso aí é lorota, conversa fiada. Mas quando fala de ciência, quando fala de lógica, com certeza não estaremos falando de fé. Isso é fato. Mas agora, quando estamos falando de Deus, do Deus Criador, do Deus que a palavra diz que pela sua palavra foram feito o mundo que existe, os céus e a terra, o universo, as estrelas foram colocadas nos seus pontos, as constelações, os rios. Incrível que pareça, porque a Bíblia diz em Salmos que até o mar, até as suas ondas, foi dada uma ordem por Deus, que elas fossem até um determinado lugar, até um ponto. É claro que a ciência explica isso também, tá certo, mas é claro que a ciência ela não pode explicar esse milagre, porque isso aqui é milagre. Quando Jesus sabia o que ia acontecer ali, quando aqueles homens, os seus discípulos vieram de uma jornada e contaram o que houve ali com João Batista, aquelas coisas tudo, os seus discípulos chegaram e contou o que aconteceu, mas Jesus pegou ali eles e a multidão seguindo, e Jesus pregando. Olha só o que estava em volta do Senhor Jesus, quase 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, porque só de homens havia quase 5.000, fora mulheres e crianças. Então a multidão era muito grande. E Jesus vai, olha para os seus discípulos e diz, ele falou assim: que estão me olhando? Vão lá, que vocês têm, Senhor, só tem apenas... eles preocupados, vamos voltar um pouquinho, eles preocupados assim, já estava o dia quase declinando, ou seja, o dia estava acabando, já estava entrando a noite, né, à tarde, que para ele já começa o outro dia. Seu discípulo diz: Senhor, despede eles em paz. Sim, despede essa multidão, que já está ficando tarde, para que eles vão pelas aldeias, comprem alguma coisa, se agasalhem, porque aqui é deserto, aqui é perigoso, ou seja, vai ficar frio. Jesus falou: mas o que vocês têm aí? Temos apenas 5 pãezinhos e 2 peixes. O Senhor falou assim: então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Sabe, irmãos, talvez você não entende os projetos de Deus. Talvez não entendemos o milagre que Deus quer fazer. Talvez na minha concepção humana eu vou entender o quê? Que 1 mais 1 é 2 e ponto final, não vai aumentar e não vai diminuir. Só que a matemática de Deus é muito diferente da nossa. Porque a Bíblia diz que o pensamento de Deus são muito maior que os nossos pensamentos. Os caminhos dele é muito mais alto que os nossos caminhos. Então queremos entender, tem vezes que queremos entender os milagres de Deus na vida do homem, aí dá um nó na cabeça, o cara não sabe mais o que está pensando, ele pensa: não vou parar de pensar nisso aí que não está dando certo, realmente não vai dar certo você querer pensar em como que o milagre foi feito. Diz por aí que tem até pessoas de algumas religiões que dizem que querem examinar se aquilo ali realmente foi de fato um milagre. Olha só.
Não, a fé do homem está abalada. É tanto... É falta de fé, em parte eu até entendo, né? Porque querem examinar, mas tem hora que parece que é falta de fé. A Bíblia diz assim, e ele fala assim, quando o Filho do Homem voltar à terra, por acaso achará fé? Ou seja, achará fé nos homens? O mundo está abalado, é tanto problema, é tantas circunstâncias difíceis que o homem está passando no dia de hoje, que parece que a fé do homem foi embora. Parece que a filosofia humana tomou conta de nós. É tanto coaching, não sou nada contra aqueles que dão treinamento, autoajuda. Olha, você é o melhor, você é um campeão, você nasceu para vencer. Sim, a palavra Deus, ele não fez o homem para a perdição. Tanto que Jesus, ele revela, eu já disse aqui, não sei quantas vezes, eu já perdi a conta, mas vou continuar dizendo. Se for para chamar atenção, se for para despertar um ponto de fé em alguém, eu sempre vou continuar dizendo, sempre que eu tiver oportunidade. Jesus, ele revela a artimanha do inimigo e diz, o maligno, ele veio matar e roubar e destruir. Essa foi a função dele, igreja. Irmãos que estão aí nos seus lares, essa é a função do adversário. Ele veio matar, roubar e destruir, mas ele disse, eu vim da vida e vida com abundância. Então, o plano de Deus para a vida do homem é resgatá-lo do pecado, da destruição, da destruição que está por vir. A perdição do homem na vida, em vez de vida eterna, é perdição eterna. Ou seja, para sempre haverá um sofrimento, assim como também haverá uma salvação eterna. Então, o meu Deus, ele jamais vai deixar você sozinho. O meu Deus, ele sempre tem um ponto. Meu Deus, ele sempre tem um escape para você. A Bíblia diz que Deus, ele não dá uma prova que o homem não pode suportar. Antes disso, ele já dá um escape, porque ele conhece a tua estrutura, ele sabe até onde você pode ir. Você pode até falar, irmão Cosme, então por que esses casos anteriores já aconteceu ano passado, de alguns líderes, ou até mesmo irmãos, eu não sei se tinha cargo na igreja ou não, tiraram sua própria vida? Falou, olha, não esperaram no mestre, ouviram outra voz, que o meu Senhor, se ele falou que ele veio dar vida, e vida em abundância, o único que veio matar, roubar e destruir, mentir, é o inimigo. Então, que voz ele ouviu? Mas que Deus cuide dele para lá. Enfim, mas eu estou dizendo aqui para você nesta manhã, espere no Senhor, porque há milagre chegando. Ainda que esses irmãos estavam assentados em um lugar deserto, onde não tinha comida, mas você sabe o que é o deserto para os crentes? Sabe o que é o deserto na Bíblia? É lugar de aprendizado, crente. É lugar de aprendizado. Jesus nunca levou esses homens para fartura, falou, olha, come e bebam e se regala. Não, ele sempre levou eles para o deserto, porque é onde ele ensina, tem ensinamento. Mas no ensinamento também, no deserto, por mais que tem prova, tem tudo, mas tem ensinamento, tem providência. Olha, estava ali mais de 5 mil, se for juntar homens e mulheres e crianças, havia mais de 5 mil. Mas Jesus em nenhum momento despediu eles em paz. Em nenhum momento Jesus despediu eles assim em paz, que eu digo sem nada, de mão vazia. Primeiro já tinha o conhecimento da palavra. Ali Jesus já deixou sobre eles o conhecimento. Mas o Senhor falou assim, mas eu tenho muito mais ainda para mostrar para vocês. Assim como tem para você, igreja. Deus tem muito mais para te mostrar, apenas creia. Então ele fala assim, pede para eles assentarem em um grupo de 50 e 50. Eu acho que os discípulos olharam assim um para o outro, aqueles 12, olhou e falou assim, olha, eu não sei o que o mestre quer fazer não, mas é melhor obedecer porque ele nunca desapontou ninguém. Irmãos, Deus não vai te desapontar, apenas creia. É difícil, eu sei que é difícil, a circunstância, a crise existencial que cada um tem, a cruz que cada um carrega, não é fácil. Por isso que Jesus falou assim, cada um carrega a sua cruz, que cada um tem o seu problema para resolver. Mas se você se ajoelhar, como disse Jesus, entra no teu aposento, fecha a porta, e fale com o Pai do céu, que em secreto Ele te ouve e te recompensará. Então esse é o segredo, é a oração. Eu não conheço outro remédio ainda, é a oração. E claro, a meditação na palavra de Deus. Sabe por que a meditação? Foi um dos conselhos que Deus fala para Josué. Josué, medita dia e noite
no livro desta lei que meu servo Moisés escreveu, porque então terá sucesso por onde passares. Este é outro segredo, então na palavra, leia a palavra de Deus, porque o meu Deus não vai te desapontar. O meu Deus, ele tem palavra de vida eterna, ele tem de salvação. O meu Deus é aquele Deus que prepara uma mesa no deserto. A Bíblia diz que quando Sara ri, achando, fala assim, ok, eu sou velha, e eu estou escutando esse homem aí, que tem um ar assim de um ser celestial. Sara nem entendeu quem era aquele homem. Abraão já não. Abraão, ele reconheceu a presença daqueles 3 seres angelicais. Os 3 vieram na teofania humana, mas a Bíblia diz que Abraão, quando viu, Abraão se prostrou diante dos 3 e falou, meu Senhor, se eu sou digno agora, olha, que aguarde por aqui que eu vou preparar um cevado para vocês. E ele falou, vou aguardar. E foi Abraão, correu, já chamou seus moços ali, falou, prepara isso, prepara aquilo, porque ele sabia que ele tinha que oferecer um melhor, que ele estava diante de um Deus. Então, igreja, ofereça o teu melhor, que você está diante do Deus Todo-Poderoso. Olha a palavra que está indo ao teu encontro, o Deus que multiplica está falando contigo hoje. Apenas creia. É difícil de crer? Não é? Está doendo a sua prova? Eu sei. Cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua prova, a sua crise existencial. São coisas da vida do homem. Quantos partiram desse mundo crendo na promessa? Outros, infelizmente, partiram duvidando. Eu conheço um caso de uma mulher que mexia com coisas que não eram legais. E meu antigo pastor chegou para ela no leito da morte. Olha só, ele me contou. Eu tinha ido junto com ele uma semana anterior fazer uma visita para ela. Ela já estava enferma na cama, na casa dela. E chegamos ali, o ar era tão carregado. Havia um clima tão pesado de morte, coisa maligna rondando naquela casa. Quando assim nós entramos no quintal dela, meu pastor olhou para mim e falou assim, olha que peso. Eu falei assim, dá para sentir. Aí pedimos licença, a filha dela nos levou até o quarto onde ela estava, e ela recebeu a gente, nem conseguia falar direito. Olhou para nós, o pastor pediu licença para entrar no quarto, ela só veio assim com a cabeça, fomos até ela, ele falou de Jesus, ele pediu para mim ler uma palavra, eu li uma palavra, e começamos a orar. Ela só olhou, e perguntou se ela estava bem, ela só acenou com a cabeça que sim. Perguntou se ela queria aceitar Jesus, e naquele momento ela acenou que não, com a cabeça também, e fomos embora. Aí na outra semana, meu pastor foi convidado para estar lá, eu não poderia estar, e ele foi com outros irmãos, e ele me disse que ela estava tão ruim, que ela mal conseguia ficar com os olhos abertos. Ele falou que mesmo assim orou novamente, tirou uma palavra, pregou para ela e fez mais um apelo que foi o último. Falou para ela, senhora, eu não me recordo o nome daquela senhora, se ela queria aceitar Jesus. Ela falou, ela só fez assim com a cabeça novamente, dizendo não com o seu aceno. Ele, tudo bem, não vou. Na mesma semana, ele ficou sabendo que a filha dela entrou em contato com ele e disse, olha, minha mãe partiu, ela faleceu. E ela chorou porque ela sabia que a mãe dela partiu, negando a eficácia da salvação do Mestre. Olha que triste. A pessoa no seu leito da morte, servindo deuses estranhos, ela preferiu dormir sem a salvação. Só Deus sabe, né? Então, igreja, hoje o meu Deus fala contigo. Creia. Creia porque Ele é o Deus que multiplica. Ele é o Deus que chega com a providência na hora certa. Ele não vai te dispensar de mão vazia. Ele é o Deus que multiplica, ainda que a ciência, a filosofia humana não consegue imaginar como que os 5 pães e 2 peixes vai alimentar uma multidão e ainda vai sobrar 12 cestos
com pedaços, é impossível, é verdade. Foi a mesma coisa que o anjo do Senhor disse a Sara, quando Sara riu zombando: poderia eu, uma mulher com a idade que eu tenho, ainda gerar filho? Isso é impossível. Ela riu. O anjo, olha, o anjo onisciente ali, com certeza aquele anjo não era um anjo comum. Todos os teólogos dizem que o anjo do Senhor, quando a Bíblia narra, que é o próprio Salvador encarnado. Então a Bíblia diz que ele ouviu a risada dela e disse, entendeu o pensamento dela e disse para Abraão: por que Sara ri? Porque ela diz consigo mesmo, aí ele fala assim: por acaso há alguma coisa impossível ao Senhor? Igreja, Deus fala hoje nesta noite, nessa manhã, me perdoa. Haveria alguma coisa impossível a Deus para fazer por você, igreja? Haveria alguma coisa? O milagre é dele, ele faz a hora que ele quiser e ele dá a quem ele quer. Quer receber? Então fique na posição, fique na brecha, faça o que nem aqueles mais de quase 5.000 homens que estavam ali. Eles não questionaram o Senhor. Quem questionou foi os discípulos, olha só, os religiosos que questionaram, mas aqueles homens que estavam ali pela fé, esperando algo do Senhor. Quando o Senhor dá ordem, fala assim: pede para cada um se assentar, um grupo de 50 e 50, eles assentaram porque eles sabiam quem ia receber, e a Bíblia diz que todos foram alimentados. Você quer receber milagre? Então só obedeça a voz de Deus. Se Deus falar assim, vai. Se Deus falar assim, continue buscando, continua buscando, porque a multiplicação do meu Deus é diferente da multiplicação do homem. Amém? Deus seja louvado. A glória a Deus. Todos juntos, vamos ajoelhar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e meu Pai querido, Pai, estamos mais uma vez na Tua presença para Te agradecer, meu Pai, por esta palavra. Eu sei que Tu é o Deus que multiplica, é o Deus que não despede o Teu povo, Senhor, de mão vazia. O Senhor sempre vai dispensar eles em paz, e sempre, Senhor, com a Tua providência. Meu Pai, não vai ser diferente hoje. A Tua igreja está ali, meu Pai, do outro lado, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Senhor, Te agradecemos pelos hinos que foram entoados também. Engrandecido e bendito seja o Teu nome para todos sempre, meu Deus, porque Tu és fiel e reina para todos sempre. Abençoa o Teu povo, Senhor, que está ali online, em seus lares. Abençoa, meu Pai, a família de cada um deles. Senhor, traz a salvação àquele que precisa de salvação. Abençoa aquele, Senhor, que está passando por momentos de tribulação. Senhor, abençoa aquele que precisa de uma porta aberta. Abençoa aquele que tem enfermidade. Visita Senhor, nesta manhã o Teu povo. Eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Passei os dados bancários? Não, né? Irmãos, igreja, deixa eu passar para vocês os dados bancários. Nosso irmão Bruno já está colocando o banner ali na igreja, na tela. Ó, Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. A chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. O que você sentir da parte de Deus, abençoa a obra de Deus. Porque meu Senhor, Ele é fiel, a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus diz, né? Honra o teu Deus com tuas rendas e com todas as tuas fazendas, porque Ele vai fazer transbordar o teu lagar. Amém? É a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para nos despedir? O hino 290. 290. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar aqui mais um culto, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém.